Mano, vê como é que tá lá, mano. Já? É, melhor assim. Já tá torto não, né? Não. Tá assim, tá. Deixa assim, pronto. Pessoal, agora eu acho que vai sair agora. Depois de muita luta. Só mostra com cabo canal. Vai, pode falar. Sim, aí concluindo o pensamento sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo, é que a apostasia, pelo que Jesus falou, né, que o amor de quase todos vai se esfriar, ela vai acontecer. E isso é um sinal interno dentro da igreja. O que a gente vê apostasia? É se afastar da fé. O que a gente percebe hoje? Existe igreja de homossexuais, existe igreja de lésbica. Então, eram pessoas, muitas das vezes, que estavam no sistema da igreja e, devido a não ser aceito, começaram a abrir essas igrejas. Então, o que a gente percebe? Que a apostasia está aí. A apostasia é um dos sinais do retorno de Cristo, querer mudar a Bíblia, querer reescrever a Bíblia, querer tirar a parte do homossexualismo da Bíblia. Então isso é apostasia. E é um sinal. Jesus ele foi bem claro que existiam muitos falsos profetas, né? Nesses últimos dias eu estava vendo, Caio, hoje, que ia existir falsos cristos, muita gente se proclamando Cristo. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, pessoal. Tem gente que está se intitulando Cristo na África, está se intitulando Cristo na Ásia, está se intitulando Cristo na América. Então, existem muitos falsos cristos. Então, isso é um sinal da volta de Cristo, Caio. Então, apostasia, falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, está percebendo que, pessoal, mas pastor, sempre se falou da volta de Cristo, mas hoje os sinais eles estão mais latentes, estão mais em evidência os sinais. O fato do camarada querer trocar a Bíblia, querido, ninguém pode trocar a Bíblia, ninguém pode reescrever a Bíblia, querido, ninguém. E também a gente pode perceber, Caio, que essa situação da apostasia, eu me lembro que tinha um pregador que eu gostava muito de ver ele na minha juventude, ele é um pouquinho mais novo do que eu. Outro dia eu estava conversando com ele e disse: olha, pastor, hoje eu me tornei um bandista. É apostasia. Olha só. Entendeu? Então a gente está percebendo que a apostasia está latente hoje dentro da igreja do Senhor. Queridos, não vá para uma igreja que venha satisfazer o teu ego. A verdadeira igreja do Senhor, ela vai tratar a tua ferida, ela vai tratar o teu pecado. Porque o pastor que zela pela tua alma, ele vai tratar a tua vida. E o que a gente percebe hoje? Muitas das vezes, o camarada ele sai de uma igreja porque ele está sendo confrontado no pecado dele, ele está sendo confrontado naquilo que machuca ele. Então hoje o apóstolo Paulo ele diz que nos últimos dias iam constituir mestres para o seu próprio agrado. Isso. Então isso é um sinal, cara, É um apostasia. É um sinal que está bastante evidente. A apostasia é um sinal que Jesus falou que tem que acontecer. E a apostasia está ligada a tudo isso. No contexto, pastor Herbert, de Mateus 24, versículo 12, ele fala ali do aumento da iniquidade. Mas como o Senhor bem colocou, a apostasia também, ela está ligada a falsos ensinos. Falsos ensinos. Ou seja, falsos ensinos dos falsos profetas. Toda pessoa que dá crédito ao ensino contrário às Escrituras, ela vai se apostatar. Porque ela está crendo naquilo que a Bíblia diz que não é. Então, muito cuidado
com o que você ouve na internet, até mesmo com o que está sendo pregado em muitos púlpitos, porque também os falsos profetas, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? Falsos profetas, que trarão seus ensinamentos falsos, e quem dá crédito vai se apostatar. Então a apostasia, ela vem pelo aumento da iniquidade, ela vem pelo ensinamento, falso, e através do ensinamento falso vindo dos falsos profetas. Então, gente, uma coisa também que nós temos que trazer para os irmãos, que a apostasia sempre aconteceu na história. Com certeza. Mas a tendência é, como o pastor Herbert bem colocou, a tendência é, ao passar do tempo, piorar, aumentar essa apostasia. E já que nós estamos falando de apostasia, Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, ele vai dizer que antes que Cristo retorne, tem que acontecer uma apostasia, ou seja, específica. Ele usa um artigo definido antes da apostasia. Ele fala assim, a apostasia, ou seja, é uma apostasia que vai acontecer no tempo do fim, antes do retorno de Cristo, diferente, ou seja, ela é uma apostasia num grau maior. Então, muito cuidado com o que está acontecendo hoje no mundo, principalmente nos púlpitos que está sendo ensinado. Olha que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 3. O Espírito Santo afirma que expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu estava vendo esses dias um debate aí sobre a situação do orgulho LGBT, vamos falar assim. Então, um pastor dizendo que não era para falar sobre esse pecado, porque de uma certa forma ou outra vai existir salvação para o cara que está nessa prática. Olha só. Então, o que a gente percebe? As pessoas hoje estão pegando a Bíblia, como diz o apóstolo Paulo, estão se desviando da fé, estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Entendeu? A espíritos enganadores, queridos. Isso é um sinal da volta de Cristo. Eu estou percebendo, Caio, que nunca ouvi tanto falso ensino como nos dias de hoje, cara. Qual é o falso ensino? A Bíblia vai falar dos nicolaítas lá em Apocalipse, capítulo 3, que é a igreja de Pérgamo. Os nicolaítas, eles se infiltravam dentro da igreja para dizer que não era pecado determinadas práticas. E os nicolaítas hoje estão dentro da igreja do Senhor, dizendo o quê? Que o adultério não tem nada a ver, que deitar com homem não tem nada a ver, o outro homem deitar com homem. Então nós estamos vendo que nos últimos dias hoje, esses ensinos, eles estão muito latentes dentro da igreja do Senhor. Aí o cara fala assim, cara, não, eu vou sair daqui porque o pastor está confrontando o meu pecado. Se o pastor está confrontando o teu pecado, porque ele quer te ver no céu. Exatamente. Então eu vou para ali porque fulano, ele passa a mão no meu pecado. Então o que a gente percebe, cara? Que a apostasia está muito grande hoje dentro da igreja do Senhor. Os falsos ensinos estão vindo da igreja do Senhor, queridos. Entendeu? Você vê que na década de 2000, para a honra e glória do Senhor, a igreja cresceu, isso é fato. Só que ela não cresceu com uma qualidade. O pastor está generalizando, não. Então, não fique perto de uma igreja que é perto da tua casa. Fique numa igreja que é perto da Bíblia, que tem os princípios da Bíblia, cara. Então, a gente percebe, cara, que hoje essa apostasia. Como a gente faz para vencer essa apostasia, cara? Como a gente faz para não ser influenciado por essa apostasia? O que tu percebe hoje, tu como professor, que diz, pastor, como é que a gente faz para a gente não cair nessa apostasia, cara? Bom, como eu falei para vocês, pastor Herbert,
Primeiro eu falei que citei lá Mateus 24:12, que a apostasia vem também pelo aumento da iniquidade. Isso. Hoje as pessoas veem, né, o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a gente não está imune de certas situações acontecerem conosco. Por exemplo, eu já vi mães que têm seus filhos no mundo do crime, que são cristãs, que oram, mas de repente morrem nas drogas, morrem no mundo do crime. E essa mãe, por falta de alicerce, por falta de entendimento bíblico, acaba se afastando. Ou seja, a gente tem que estar preparado a todo momento, porque a gente não está imune de acontecer isso conosco. Não tá, a gente ainda estamos nessa terra. Então, como pregador, como alguém que estuda as Escrituras, o meu conselho bíblico é que você persevere na oração, persevere em examinar as Escrituras, colocá-la em prática, consagrar a tua vida, se congregar, para que quando acontecer o dia mal, você venha estar alicerçado. E você venha entender também os propósitos de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem algumas pessoas nos acompanhando na live, cara. O que Jesus vai falar? Mateus 22:29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras Também. e nem o poder de Deus. Exato. Nós erramos muitas das vezes por não conhecer as Escrituras, entendeu? Então, muitas das vezes tem pessoas, Caio, que são pessoas sinceras, Isso. são pessoas com zelo, mas muitas das vezes elas engolem tudo porque não conhecem a Bíblia. Calvino diz uma frase: e quando você não conhece a Bíblia, você confunde heresia com a voz de Deus. Exatamente. Então, querido, fique perto de uma igreja bíblica, fique perto de um pastor bíblico. Isso. Porque quem tem zelo pela palavra, eu não vou dizer que não vai se apostatar, mas dificilmente vai se apostatar. Isso é um sinal da volta. É um sinal. Está acontecendo e vai acontecer pior. Querido, você que tem pergunta, você pode colocar aí no Facebook, aí, que a gente está aqui para compartilhar, que não é um debate, é um bate-papo. E tem uma coisa interessante, pastor Herbert, que lá em Apocalipse 13, quando vai falar sobre a besta que emerge da terra, diz que ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, não vá pela aparência, porque o profeta está de paletó, gravata. Não sou contra paletó, não sou contra a gravata, mas o texto está dizendo que você identifica o falso profeta pelo que sai da sua boca, né? Como o pastor Herbert colocou essa questão, cuidado com o que você está ouvindo. Se você tem zelo pela palavra, você estuda as Escrituras, você não vai ser enganado. Mas, infelizmente, você que não gosta de ler a Bíblia, você que não gosta de estudar, você vai ser presa fácil por esses falsos profetas. Então, ali em Apocalipse 3 já está te mostrando que o que vai condenar uma pessoa, que vai delatar que ela é um falso profeta, é o que sai da boca dela, porque ela fala como dragão, ou seja, é um ensinamento que vem, é por isso que fala lá, é um ensinamento de demônio, entendeu? Então, é um dos meios também que a pessoa se apostar por causa disso. Vê se tu consegue ver, Caio, aí algumas pessoas que estão comentando aí no Facebook aí, dá pra gente interagindo com o pessoal da live aí. O povo só está agradecendo ainda, glorificando. Queridos, o que a gente percebe hoje? Caio, a Bíblia não é um livro fácil de ler. Não. Primeiro porque cultura não é na nossa cultura, não é na nossa língua, não é na nossa geografia. Então a gente percebe, queridos, que a Bíblia é um livro de difícil entendimento. Então, muitas vezes poucas pessoas querem se debruçar nela. Entendeu? Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Um mestre, um doutor da lei, um fariseu, educado aos pés do rabino Gamaliel, neto de Hilel. Naquela época, para estudar com o rabino, tinha que ter condição financeira. Então, o que a gente percebe? Era um cara instruído. E quando ele se converte, ele vai para uma igreja
Ele vai para uma região chamada Bereia. E mesmo sendo o apóstolo Paulo, um homem safo nas escrituras, os irmãos eles iam para a Bíblia, saber se aquilo que ele estava pregando estava na Bíblia. Então, para que você não caia nessa apostasia, você precisa, meu querido irmão, se debruçar na palavra, se dedicar na palavra, honrar os mestres, estar perto dos mestres, porque isso é um sinal da volta de Cristo. Caio, o que eu tenho percebido? É muito falso ensino hoje na igreja do Senhor, cara. É muita gente, cara. Por quê? Porque muitas das vezes, pessoal, a gente não lê. A gente precisa ler a palavra, entendeu? Para a gente não se apostatar. Então, é um sinal muito evidente que a gente está vivenciando sobre os tempos que nós estamos vivendo. E uma coisa que é bom de se falar também, pastor, a questão dos sinais, é que os sinais eles estão aí justamente para fazer com que a igreja ela fique confiante e alerta que tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer está acontecendo. E uma coisa também que é muito bom a gente falar, porque as pessoas têm muita dúvida também, pastor, sobre a questão. A Bíblia cita muito questão de últimos dias, últimos tempos, última hora. A pergunta é: quando é que se iniciou essa última hora? Vê se na live tu tá marcado aí, para poder compartilhar com teus amigos, para a gente entrar num tema chamado agora o Anticristo. Anticristo. Vê se tu tá marcado aí, então eu vou ter que te marcar. Mas eu já compartilhei no meu Facebook. Pessoal, olha só, um dos pontos que a gente vai falar agora aqui é o Anticristo. Quem será esse Anticristo? Caio, eu estava percebendo, eu estava fazendo um estudo esses dias, que eu estou dando escatologia em alguns lugares, que desde a época de Lutero ele pensou, segundo aos estudos, que o Anticristo era o Papa daquela época. Então, você percebe, já falaram que o Anticristo era Macron, o Trump, ou aquele outro presidente dos Estados Unidos, acho que é o Biden. Então, o que a gente percebe? O Anticristo. O Anticristo, ele vai ser mesmo um grande líder mundial, um grande líder político. Qual é a tua visão hoje? Ou será que é um sistema? Porque a Bíblia diz que o espírito do Anticristo já está na terra. Exatamente. Queridos, nós estamos passando muitas das vezes despercebido, Caio. Está até conversando com o Caio hoje. O dinheiro está saindo de circulação, o dinheiro papel. Isso é um sinal do retorno de Cristo. Perfeito. Já existe uma proposta da União Europeia para unificar uma única moeda. Eu me recordo que alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, o Macron ele propôs a unificação de uma única só moeda. Então, queridos, o que foi percebido? A Bíblia diz que vai falar que nos últimos dias ia ter pestes. O que foi que as pessoas perceberam com o coronavírus? Que o dinheiro era uma forma da pessoa se contaminar com o vírus. Então, Caio, a Suécia, Caio, hoje não aceita-se mais dinheiro em papel, Caio. Olha só. E a tendência é o quê, Caio? Que isso venha o quê? Isso. Ela venha incorporar não só para a Europa, mas para o mundo todo. Exatamente. Porque através desse objeto aqui, ó, você pode fazer tudo. Pagar, transferir dinheiro. Então, queridos, isso é uma preparação para o governo do Anticristo. O dinheiro está saindo de circulação. O dinheiro em papel. Acredito, Caio, que daqui a 5 anos, acredito que no máximo, o dinheiro em papel não vai mais estar em circulação, Caio. Provavelmente. Então, esse é um sinal da volta de Cristo, pessoal. Entendeu? Esse é um dos sinais. O dinheiro está saindo, falsos ensinos, entendeu? Falsos profetas, como eu comecei no início dessa live. Tem muita gente se intitulando Jesus aí. Eu já vi Jesus africano, o cara dizendo que ele era Jesus asiático.
Então isso é um sinal, pessoal, nós precisamos estar atenados, porque só não vê quem não quer e quem não conhece a palavra. Essa palavra. Pastor Herbert, é um assunto assim, falar sobre o anticristo é um assunto muito vasto, mas eu vou tentar aqui explicar algumas coisas para vocês, nossos ouvintes. Uma coisa que o pastor Herbert colocou, que Martinho Lutero, né, na sua geração, tinha entendimento que o anticristo era o Papa. Isso. E ele citou também aqui um texto que o Espírito, já na época do apóstolo Paulo, ele já operava. O Espírito do anticristo. Então, quando a gente estuda a escatologia bíblica, a gente entende. Eu até agora esse domingo estava dando aula sobre isso, e eu falei para eles lá, que todas essas gerações viveram seu anticristo. A igreja do primeiro século viveram seus anticristos, foram perseguidos pelos Césares, né? Então, quando a gente vai ver também, pegando a história mais recente, Hitler tem um anticristo. O próprio Papa, que segundo Lutero era o anticristo. Ou seja, mas quando a gente vai estudar, a gente entende que todas as gerações viveram os seus anticristos. Só que o que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, vai dizer? Filhinhos, já é a última hora. Eis que vem o anticristo. Ele usa o artigo definido ali. Mas ele aí continua. Mas muitos têm se feito o quê? Anticristo. Ou seja, o que João está dizendo ali? João está dizendo que antes que o último venha, é necessário que muitos anticristos venham ainda se manifestar. Então, o que João falou aproximadamente quase 2.000 anos atrás está se cumprindo. Muitos têm se levantado, né, como um anticristo, mas vai vir o último. E segundo o Apocalipse, esse último será o mais terrível de todos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13:2 que ele tem a aparência de leão, de urso e de leopardo. Ou seja, dando a entender que ele terá em si incorporado todos os impérios que já passaram truculentos. Entendeu? Ou seja, ele será o mais terrível de todos. Então, o anticristo também, a pessoa do anticristo, é também um sinal que antecede também a volta de Cristo. E tudo isso que o Herbert falou com a questão da nova ordem mundial, uma única só moeda, um só governo e uma só religião, já está tudo sendo projetado para que no momento certo esse homem ele venha aparecer. O próprio um dos homens ricos, né, cabeça da família Rockefeller, ele disse que tudo que precisamos é de uma crise nas nações, e as nações venham aceitar a nova ordem mundial. O coronavírus já veio acelerar essa questão da nova ordem mundial, com a crise que veio, com a questão, como o Ernst colocou, que alguns países não estão aceitando mais dinheiro físico, papel, justamente é para acelerar de uma só moeda, entendeu? Então, quando você estuda a escatologia, você começa a compreender essas coisas. É por isso que eu sempre digo, pastor Herbert, a escatologia, ela não pode sair da igreja. A escatologia, ela tem que ser pregada, porque muitos crentes têm tido dúvida, muitos crentes têm tido questionamento acerca disso, e a igreja está indo assim, Léo, não estou dizendo que não é importante você ministrar salvação, tem que ser pregado mesmo salvação, pregar contra o pecado mesmo, pregar arrependimento, mas como estudador da escatologia, eu entendo, pastor Herbert, que a escatologia é a nossa esperança, e a nossa esperança não pode sair da igreja. O que eu tenho percebido, né? Eu estava dando aula esses dias sobre escatologia, tá? E as pessoas perguntam para a gente, pastor,
qual a nacionalidade do anticristo? É uma pergunta que eles fazem. O que eu falo dessa coisa? A Bíblia não fala que nacionalidade. Isso é um pensamento meu, não é da Bíblia. Eu acredito que é ou um muçulmano ou um judeu. Só que é um pensamento meu, cara. Sim, sim. Eu não estou dizendo que é a Bíblia. Sim, sim. Porque, queridos, o Espírito dele já está na terra, isso é fato. O próprio João diz isso. Agora não tem como a gente identificar qual a nacionalidade que vai ser dele. Só diz o que lá em 2 Tessalonicenses 3:4? Que ele estará no templo. Que templo é esse? Será que será o templo lá em Israel? Israel. Quando você vai para Israel, não existe templo, existe o muro das lamentações. Só que já tem um suposto acordo, Caio, aí, estão conversando para construir esse templo. Construir o templo. E vai lá que ele vai ser adorado, Caio. Lá nesse templo. Existe um entendimento. Esse é um entendimento escatológico, né? Mas assim, não tem como a gente dizer qual a nacionalidade ele vai vir. Eu não sei se o Caio concorda comigo. Tu consegue identificar em qual nacionalidade vai vir, Caio? Olha, pelas profecias de Apocalipse 13, ele provavelmente seja europeu. Pelo fato de ele possuir 10 chifres, né? Que ali aponta para a questão da União Europeia, como tu colocaste, dos 10 países confederados. Justamente os 10 dedos da estátua de Daniel aponta também para o último governo. Então dá a entender que ele vem dali da Europa. Por isso que, quando tu colocaste agora, que muitos pensavam que era Macron. Sim. Porque Macron é presidente da França e a França se encontra ali na Europa. Só que nós não sabemos que nacionalidade ele deve ser, mas a gente pode tentar chegar perto é que ele será europeu, pelo fato, ou alguns vão dizer, da Roma renascida, né? Vem de Roma. A questão que tu colocaste, que ele pode ser judeu ou árabe, geralmente essa questão que ele vai ser judeu vem de uma corrente dispensacionalista. Por quê? Porque os dispensacionalistas acreditam que, como os judeus até hoje esperam o Messias, né? E então, como a gente sabe que o Messias já veio, então eles esperam que o Messias, que para eles vão pensar que é o Messias dele, mas é o anticristo. E dentro dessa corrente diz que para eles crerem que é o Messias dele, ele tem que ser judeu. Só que em nenhum momento a Bíblia ela diz essa questão. Entendeu? Na verdade, é um assunto assim que não é fácil, não tem como identificar. Isso são correntes teológicas, entendeu? Isso. Agora, uma coisa é certa: será um grande líder mundial. Será um grande líder mundial. Um grande líder político. Isso a Bíblia. Um grande líder religioso. Pastor, eu não quero me encontrar com o anticristo, também não quero, mas a gente tem que entender, cara, que tem duas escatologias, né? Sim, individual isso. E a geral, A individual é quando a pessoa ela parte dessa terra, entendeu? Já é uma escatologia. E a geral é o que é a igreja. E um dos pontos, cara, em relação ao anticristo, esse anticristo, ele já nasceu? Isso aí. A gente acha graça porque são perguntas que as pessoas fazem dentro da sala de aula. Se ele já nasceu. Eu disse, olha, eu não sei. Porque se tu analisar desde a igreja primitiva, eles já guardaram isso, né? Mas assim, a gente não sabe se ele já nasceu. Só sabe que o espírito dele opera. O espírito dele opera. Opera, mas nasceu. Queridos, quem ia dizer que há 10 anos atrás o dinheiro ia sair de circulação? Ah, pastor, mas não tem, ninguém imaginava isso. Quem diria que em 2019, foi 2019, 2020, viria um vírus mortal que ia matar muita gente? Ah, mas teve a gripe espanhola, mas a gripe espanhola não chegou no Brasil. Essa pandemia que veio, ela veio sobre todas as nações. Entendeu? Então, esses são os sinais da volta de Cristo. Então, você que nos acompanha nessa live, você que está afastado,
Você que ainda não se decidiu, não tem mais tempo da gente brincar. Porque são sinais isso aqui, sinais das pessoas quererem mudar a Bíblia. É um sinal. Então não tem, Caio, como a gente vai brincar, dizer, não, eu... Então a gente está tendo essa live com o intuito de edificar a igreja do Senhor, entendeu? De trazer um sinal, tá? Porque que a gente percebe hoje dentro da igreja do Senhor? Não, pastor, mas eu sempre ouvi falar sobre o retorno de Cristo, mas como hoje, os sinais evidentes, como hoje, eu vou discordar de você. Com certeza os sinais hoje estão latentes, estão gritantes, cara. Gritante porque a gente já abordou muitas coisas nessa live, como eu estava conversando, eu, Caio, que não tem como a gente fazer, Caio, uma escatologia de 2 horas. Não acho que não. Porque aí tu vai ter que entrar com 2 testemunhas, a besta, o falso profeta. Olha a pergunta do Gabriel Rockefeller, pastor. Um abraço para o senhor. Quem serão as 2 testemunhas? Mas eu também queria saber, cara. Para essa pergunta ser respondida, pastor Everett, tem que falar todas as visões. Porque cada visão vai ter, cada escola de interpretação vai ter o seu entendimento quem são essas 2 testemunhas. Então a gente precisaria aqui mais de 10 horas, mais de 4 horas aí para poder responder essa pergunta, Gabriel. Se puder responder uma pergunta sobre os sinais da vinda de Cristo, a gente pode tentar responder. E essa questão também, pastor Everett, você está falando de pandemia, né? Uhum. Esse coronavírus. Também a gente vai ver, né, que o coronavírus é uma doença. Sim. E Jesus falou que antes que ele retornasse, doenças iriam surgir. Sim, e assim, Caio, o que a gente percebe? Como eu falei aqui, já houve várias doenças, mas não dessa proporção. Entendeu? Não dessa proporção como nunca houve. Entendeu? Então, hoje, pessoal, a gente está vendo aí, nítido, não precisa ser nenhum doutor de escatologia. Concorda comigo? Não. O que Daniel diz? Que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Olha a visão que Daniel tem. Ciência está se multiplicando cada vez mais. Então, ciência se multiplicando. Acho que fizeram alguma pergunta ali, não sei. Não. Ciência, doenças, o templo. Eu acredito nesse templo. Que ele vai ser erguido justamente para lá e para ele ser adorado. Agora, em relação às 2 testemunhas que o irmão, acho que o Gabriel, né, deu lá, a escatologia ela é muito abrangente, né, cara? Tem como a gente falar tudo, aí tem que falar de trono branco, tem que falar sobre o novo céu, a nova terra. Eu até brinco com as pessoas, cara, eu disse, para onde? Eu vou para o céu. Eu disse, eu não vou para o novo céu, eu não vou para o céu, eu vou para o novo céu, uma nova terra, porque a nova Jerusalém vai descer, né? São perguntas, são às vezes termos que nós usamos. Sim. Que é errado. Vou para o céu, tu vai para o céu? Não, tu vai para um novo céu e uma nova terra. Olha, uma pergunta que o Wagner disse lá. Interessante. Estamos na última semana de Daniel. A gente já está falando do dispensacionalismo, né? Porque segundo a visão dispensacionalista, nós estamos no hiato. É. No espaço entre a 109 e a 70. É a 70, né? Então, assim, cara, Wagner, se for olhar por essa corrente, nós estamos na... Se for olhar por essa corrente, cara, na sexta dispensação, não é isso? Se for olhar por essa corrente aqui, sim. Que é a sexta dispensação. Pastor, aí tu vai... Acho que eles querem perguntar se a gente é pós ou pós. Pode ser isso. Uma pergunta para... Alguém perguntou mais alguma coisa aí? Não. Bom, Wagner, a gente tem que examinar o texto, né? A pergunta é, onde é que o Messias ele morre? Onde que o Messias é tirado? Outra, em que linha tu está querendo saber? Porque dentro das linhas escatológicas, sabe que a gente vai divergir
nessa questão da 70 semana de Daniel. Entendeu? Então, qual é a linha que tu tá querendo saber? Porque aqui é uma live de escatologia. Aqui a gente não vai pender nem para uma nem para outra. A gente tem que saber em que visão tu quer saber essa questão. Quando tu pensa aí, falando ainda, pastor, sobre os sinais da vinda de Cristo, que Jesus falou assim, que também, que um dos sinais que precederia a volta dele, que ele fala que esses sinais que você está agora, é o princípio das dores. Sim, sim. São guerras, terremotos, fomes e doenças. Agora pensa, se isso é o princípio das dores que nós estamos vivendo, tu imagina o que vem ainda. Aí, né, Caio, para falar disso aí tem que falar dos 7 selos, das 7 taças. Isso é verdade. 7 trombetas. 7 trombetas, porque assim, pessoal, presta atenção. A gente está dando uma visão geral, né? É uma visão geral aqui, a gente não está sendo tendencioso nem para um lado nem para o outro. Isso é. A gente está só falando sobre os últimos acontecimentos hoje, né, da igreja, né? Da igreja. A igreja, a palavra eclésia, igrejas para fora. Então, é uma live que é um despertamento. Despertamento para você, para nós. E para a gente estar cada vez mais, Caio, olhando e dizendo, não, esses acontecimentos estão aí. Como eu falei no começo da live. O cara propor mudar a Bíblia, propor mudar o texto por causa de um grupo de pessoas. Então, é essa que é a nossa visão aqui. Aí tem como a gente fazer outra live e falar sobre 2 testemunhos, sobre os 7 selos, As escolas de interpretação. a escola de interpretação, tem como falar sobre a escola, tem que falar de tantas escolas aqui. Alexandria, Antioquia, Ocidental, aí só que a gente quer fazer uma live que um bate-papo aqui que a gente está fazendo. E agora, pastor Herbert, uma coisa também que a gente tem que também mencionar, que havia muita dúvida na questão dos sinais da vinda de Cristo, a grande tribulação. A grande tribulação, gente, meu Deus. A Bíblia ela fala sobre a grande tribulação, não fala? Fala. A grande tribulação, ela vai ocorrer. Ah, pastor, não vou estar aqui. Jesus, eu também não queria. Também não queria estar aqui, né, A grande tribulação, ela vai acontecer, né? Se você analisar lá, segundo os estudiosos, se for abrir o selo lá, o primeiro selo é o anticristo, né? Então, a grande tribulação será uma coisa muito pesada. Hoje tu passa por uma tribulação, mas uma grande tribulação. E é interessante que quando Jesus vai falar sobre a grande tribulação, ele diz assim, né, que haverá tribulação como nunca houve. Acho que o Wagner perguntou outra coisa ali. Teremos uma segunda chance. Olha só. Mas segundo a visão dispensacionalista aí tem, né? A visão pré, né, cara? Tem uma repescagem. Assim, dentro da visão pré-tribulacionista, nós temos uma repescada. Jesus volta, arrebata a igreja, quem fica vai ter mais oportunidade de se arrepender. Só que é uma questão que fica a dizer, porque eles acreditam que o Espírito Santo sai, né? Então, saindo, como é que... A pergunta que eu faço para os dispensacionalistas dessa corrente: se aí o Espírito Santo sai, então quem vai convencer o homem do pecado de Jesus? Tem gente que vai se converter na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, voltando lá para a questão da grande tribulação, Jesus falou que haverá aflição como nunca houve. Olha só, gente. Haverá aflição como nunca houve. E ele logo em seguida vai dizer assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha só, gente, como vai ser tão horrível essa grande tribulação. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente tem brincado. Muita gente está desapercebido. Mas Jesus falou, ele nos alerta
que se aqueles dias não fossem abreviados, e tem pessoas, pastor, que pegam esse texto isolado, dias abreviados, Jesus estava dizendo que perto do tempo do fim, perto de voltar, os dias vão passar muito rápido. Não vai passar muito rápido. Não, ele está dizendo que a grande tribulação ela foi abreviada, porque se ela não fosse abreviada, nenhuma carne se salvaria, só para você ter uma ideia. Então, gente, o que vem aí futuramente, meu amado, é de bater o temor. Então, gente, você que está ouvindo essa live, você que tem sede de Deus, continua perseverando, porque as coisas não vão melhorar, pelo contrário, as coisas vão piorar. Acabou de falar aqui a questão da apostasia, que vai aumentar cada dia mais a iniquidade, justamente com esse aumento da iniquidade, porque junto com essa apostasia é que o anticristo vem, que é que muitos vão dar crédito a esse homem, esse grande líder. Por quê? É como viu o teólogo dizer, hoje o mundo clama pela paz. Eles querem alguém que traga a solução que o mundo precisa. E justamente esse homem vem trazendo, ou seja, uma falsa solução que o mundo precisa. E muitos vão dar crédito a esse homem. Mas, o que Jesus também disse lá? Que os salvos, eles não darão crédito, porque os salvos vão saber discernir os acontecimentos, os sinais da vida de Cristo. É interessante assim de notarmos as coisas. A escatologia, ela não é fácil não, cara. Não é fácil, entendeu? É uma coisa certa. Independente da corrente que você pensa aí, pré, pós, meso, as três têm algo em comum. Acredito que Cristo morreu, ressuscitou e irá voltar, né? Entendeu? E assim, essa live, esse bate-papo aqui, esse podcast aqui, a gente vai fazer mais, a gente vai entrar nas duas testemunhas, a gente vai falar. Então, porque é um assunto muito complexo. É muito complexo. Entendeu? Você não vai para o céu, você vai para um novo céu e uma nova terra, segundo Apocalipse 21, versículo 1 e 2, né? E tem mais alguma coisa para nós abordarmos aí nessa live? Se você quiser colocar suas perguntas agora, porque né, a gente está dando aqui alguns sinais que antecedem. Chegou uma pergunta aí. Olha, o Hugo, né? Professor Hugo, conhece o professor Hugo? É o professor da FATEST, da FATEST. Ele falou assim, e dali, né, poder as mídias dos testemunhos, profetizarão por 1260 dias, vestido de claro. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do centro da terra. Ele respondeu a pergunta? Ele tá... Deixa eu ver aqui, tem que, acho que... Consegue ver aí pelo Facebook? Não, eu estou vendo aqui, mas ele não fez pergunta, ele só botou o texto aqui. Ele só fez uma colocação, né? Foi, só colocação. Então, gente, os sinais da vinda de Cristo, eles estão dentro das Escrituras. E o que eu acho interessante é que quando Jesus ele foi questionado que sinais haveriam de acontecer antes que ele retornasse, ele disse lá, olha, muitos dirão que eu sou o Cristo, enganarão a muitos, aparecerão falsos profetas, haverá guerra. A gente vê aí, sempre houve guerras na história, né? Sempre houve guerras na história. Uma coisa lá, Caio. Acho que é Gabriel. É o Gabriel Rockefeller, não é? Em 2021, o príncipe dos países árabes, o ministro Benjamin Netanyahu, conversaram por videochamada, falando em hebraico. Isso era algo inimaginável. Isso seria um sinal da volta do Messias? Aí tem aquela questão também, né, da união, né, dos árabes com Israel. Tudo, gente, tudo aponta para o fim, né? Tudo aponta com um sinal que antecede a volta de Cristo. Israel também, né, como está na nossa pauta, Israel também é um dos sinais que antecede a vinda de Cristo, que os remanescentes dentro de Israel vão se converter, como está lá em Romanos capítulo 11, como está lá também em Zacarias capítulo 12, né, que
os judeus também, não todos, porque existe uma corrente aí da escatologia que todos os judeus sem exceção vão ser salvos. Não. Os judeus remanescentes, que creem em Cristo, né, vão ser salvos, que no tempo do fim eles vão se converter ao Cristo. E Caio, essa situação do templo, é necessário, na tua visão aí, O templo ser erguido para Cristo voltar, o templo lá em Israel? Olha, como eu volto a repetir, isso são teorias, né? Porque isso surge, pastor Hélio, na questão de 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo fala que ele se sentará no templo, parecendo ser Deus, mas ao mesmo tempo ele vai se levantar contra o próprio Deus. Por isso que a palavra anticristo, o prefixo anti, no grego significa aquele que é a favor, ao mesmo tempo aquele que é contra. É justamente o que o anticristo vai querer fazer. Ele vai querer se autoproclamar Deus e ao mesmo tempo ele vai blasfemar contra Deus. Aí entra essas divergências, pastor Everton, que acredito que o templo vai ser erguido, como a gente já viu que está tendo uma preparação lá em Israel, né? Sim. Com a questão, eles já estão confeccionando as roupas, já estão ensinando novamente novos sacerdotes como conduzir os sacrifícios dentro do templo, porque até mesmo eles acreditam, como eu falei aqui, eles acreditam que o Messias ainda vem. Alguém colocou alguma coisa ali, Caio. É a Camila. O que não se pode negar é que tudo que está acontecendo converge para o entendimento de que a volta de Cristo está muito próxima. Isso aí é fato, não tem para onde correr. Não tem. Tudo aponta para tudo que Jesus falou está acontecendo. E esses são os sinais, né? São muitos sinais que a gente está abordando desde o início dessa live aí, desse podcast aí, esse bate-papo aí. E eu até quero propor para o Caio para a gente vir mais aqui falar sobre esses assuntos de escatologia. Sim, a gente vai propor mais. Porque são coisas que a gente quer alertar a Igreja do Senhor sobre o retorno de Cristo. O retorno, a volta de Cristo. E independente daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você foi ensinado, a gente não está aqui para convencer ninguém, a gente está aqui somente para dizer o que está acontecendo hoje na Terra. Que isso aí é evidente, latente e perceptível. E muito. Então, isso aí, né, um pouco só, né, do que a gente trouxe para vocês aqui nessa live, sobre os sinais, que você possa meditar. Olha, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, está lá os sinais que Jesus falou que ia acontecer antes do seu retorno. Isso está acontecendo. Então, naquele grande dia, o dia do juízo, não vai se questionar, mas eu não sabia. Não, está lá, está na palavra. É só a gente estudar, é só a gente meditar e a gente ver. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse algo interessante. Ele falou assim, que o cristão, o verdadeiro cristão que lê a Bíblia, ele não devia estar assustado com o que está acontecendo hoje no mundo. Ele fala, porque a Bíblia já dizia que isso ia acontecer. Então você não tem que estar assustado, meu Deus, está acontecendo, não. A Bíblia já disse que isso ia acontecer. Então você não tem que estar desapercebido. Você tem que já estar o quê? Ó? Quando acontecer um sinal, olha, Jesus falou que isso ia acontecer. Então isso mostra que o retorno dele está próximo. E se ele falou que isso está acontecendo, ou seja, a palavra dele que é confiável, se for que acontecer, está acontecendo. Então isso mostra que Jesus vai voltar. Porque isso que também tem que ser falado. Qual é o propósito dos sinais? Alertar a igreja como bússola, conforme os sinais vão se cumprindo, mostrando que Jesus está prestes para voltar, e mostrar também para trazer uma confiança para a igreja que, se ele falou que os sinais vão acontecer e estão acontecendo, isso mostra que ele vai voltar. Então, é isso que a igreja tem que estar. Queridos, a gente já vai estar encerrando essa live aí. E se alguém tiver alguma pergunta, Caio, para fazer, né? Faça aí. Porque isso aqui é só um alerta, né? Um alerta para a gente colocar. Acho que o doutor Hugo colocou alguma coisa. É o Hugo que colocou lá? Deixa eu ver. O pastor Adelinato Rocha acredita que o anticristo vem do Islã. Pois acredita ele que a maior guerra santa está no Oriente Médio, segundo ele, havendo
Paz no Oriente, Média, paz. O que vocês acham disso? É uma visão. Uma visão, uma visão que não pode. Uma visão. Não pode fechar, doutor Hugo, porque é uma visão escatológica, né? Uma das coisas que eu aprendi no seminário, que a teologia ela não é exata, né? Não é exata. Então, como assim não é exata? Por causa das vertentes, né, cara? Isso, exatamente. E se você for ver, nós temos que saber diferenciar o que são divergências teológicas, o que é heresias e o que é doutrina diabólica. Isso é uma divergência, entendeu? Isso é uma corrente que o doutor Alderir, ele defende, né? Então, uma corrente não descarta, entendeu? E é mais um lado também discricionalismo. Na verdade, a igreja pentecostal, ela é a visão dispensacionalista. Isso, O reformado já tem uma visão mais... Isso. E eu sempre falo também aqui, gente, olha, como estudador de escatologia, eu quero dar um conselho para vocês. E esse conselho que eu vou dar para vocês não é um conselho soberbo, mas é algo como dois teólogos aqui estão falando. É tipo assim, pastor, eu vejo pessoas dizer assim, eu sou pré-tribulacionista. Aí eu sou pós-tribulacionista. Tá. Quando você pergunta para o camarada o que é o pós-tribulacionismo, ele não sabe falar o que é o pós-tribulacionismo. Ele só sabe falar, malmente ele sabe falar o sistema que ele acredita. Aí a pergunta que eu lhe faço, para você definir uma corrente, eu sou isso, você precisa conhecer as outras correntes. Verdade. Por quê? Como é que você vai se definir algo se você não conhece as outras correntes que tem? Para você chegar a uma conclusão, olha, o que mais chega perto da Bíblia é essa aqui. Entendeu? Então, eu dou um conselho para você, leia livros bons que falam sobre essas correntes, para você ler os textos da Bíblia, dentro do seu contexto, analisando com cuidado, para você chegar a uma conclusão, porque hoje a gente vê isso, pastor, muito, eu sou pré. E outro, quando a pessoa vem falar que eu sou pré, porque o pastor dele falou. Ele procurou estudar, entendeu? Todo mundo sabendo aqui, acho que a maioria, pastor também passou por isso, a gente nasceu com um sistema na cabeça, quando se converteu. Ou quando se nasceu no Evangelho. Aquele sistema. Mas você não deve ficar só com aquele sistema. Será que esse sistema que está sendo ministrado é mesmo que condiz com as Escrituras? Que chega mais perto da Bíblia? Não. Então você leia alguns livros, leia teólogos bons que falam sobre as outras correntes e você chega à sua conclusão. Fizeram mais uma pergunta ali, foi? O Wagner botou aqui, explique sobre o texto de Romanos 10:13. Que ver qual é o texto aí. E todo aquele que clamar... Como assim? Quer fazer uma pegadinha, né? Olha, pastor Emerson Senna, meu pastor Everton, Deus te abençoe. Deus abençoe. Aqui, Toniel Santos, pastor Everton, depois de mim, passa o seu contato para falar com a mim. Estou querendo fazer curso de teologia, olha, um aluno aí. Olha só, Caio, essa situação do... Qual é o texto que o Wagner está falando aí? Romanos 10:13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Deixa eu ver o que diz aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Wagner, você quer entrar com o assunto de soteriologia? Acho que porque, como está se tratando com Israel ali, no capítulo 10 também, que eu falei agora aqui, nem todos deu esse salvo, né? Mas está dizendo, todo aquele que invocar, né? Não é todos. É todo aquele que invocar, seja tanto para gentil como para judeu. E Caio, assim, na visão pré-tribulacionista, na visão aí do dispensacionalismo, muitas vezes as pessoas não sabem a diferença, o que é arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Ainda tem isso, né? A pessoa pergunta assim para ele, qual é a diferença do arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? O cara não sabe. Não sabe, exatamente. Dentro do sistema dele ele não sabe. Porque segunda visão, essa visão aí, o arrebatamento da igreja sobe, né? E na segunda vinda de Cristo a igreja vem com Cristo. Isso, depois da grande tribulação. Agora, é interessante assim a gente analisar essa situação, que eles são alertas.
São despertamento. É o doutor Hugo, né? Doutor Hugo, eu até queria falar com o senhor, depois eu vou chamar o senhor no PV, a gente fazer uma live. Ele está em São Paulo, já deu na faculdade dele. Foi um dos meus professores do meu mestrado que eu fiz. Olha só. Ele, então ele é bênção. Ele deu aula pra gente também lá na FATEC também. Olha, ele deu é bênção. aula. Olha, ele falou, meus parabéns, professores, pela grande iniciativa. A resenha até hoje está top, olha. Então, mas é nosso, pastor. A gente vai fazer uma live, entendeu? Quem sabe a gente faz, eu, o senhor e o Caio, aí a gente vai falar um assunto aí, que eu sei que o senhor tem muito... Pode ser dividir a tela, né? Cada um no seu cor. Porque, assim, interessante notarmos isso aí da visão dispensacionalista, que acredita que a Israel vai ficar, né? O dispensacionalismo acredita em dois povos. Dois povos. Então, trata com a igreja e depois trata com Israel. Então, nessa visão, um exemplo, nessa visão, arrebatamento secreto não está na Bíblia. Ih, rapaz, ele já está mexendo com... Arrebatamento secreto ele não está na Bíblia. É tão secreto que ele não está na Bíblia. Mas isso aí a gente tem que falar. Como eu falei, essa questão aí envolve sistemas, né, dentro da escatologia, é o que mais predomina hoje, é o assunto. É por isso que eu falei, você tem que pegar na raiz. Quando surgiu o dispensacionalismo? Quando surgiu o pré-milenismo histórico? Quando surgiu o amilenismo, o pós-milenismo? Você tem que saber, para poder chegar a um denominador comum. Não, isso aqui, pastor, eu já mais chegar próximo do texto, da Bíblia. Aquela situação, essa situação aqui, pessoal, assim, a gente não entrou até falei, estava conversando com o Caio, a gente não entrou na situação do pré, do pós e do meso, né? A gente entrou no sinal do alerta do Senhor para a igreja dele, entendeu? A igreja tem que despertar, porque são alertas que estão aí para que a gente possa dizer assim, a gente não foi ensinado. Alguém perguntou alguma coisa ali? O Wagner? Samuel Silva falou, meu Deus, 2 mestres de respeito. Aí o Wagner falou, eu creio nesse aulão. Muito bom. É o Samuel lá da onde pregou? Samuel Silva, não sei, não conheço. O Samuel Silva é o do Tempo Central, né, da 14. 14, né? Deixa eu ver a foto dele aí, que eu não estou conseguindo ver. O Samuel, gente Samuel boa. Silva. Gente fina pra caramba. Estava pregando na igreja dele. Samuel, um abraço, meu amigo. Então, essa visão, pessoal, essa visão de quem acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vocês têm que saber diferenciar pela corrente de vocês, o que é pré, o que é arrebatamento, é segunda. Isso, exatamente. Então, que vai ter corrente, né, que vai dizer que o arrebatamento e a volta é um ato único. Que é, no caso, a pós, né? É o pós, entendeu? Isso aí. Então, você vai ter que saber. Cara, então bora amadurecer pra gente estar falando direto dessa situação da escatologia, porque te confesso, cara, que é um assunto, até conversando, não sei se foi com a minha esposa, que o assunto do Apocalipse pouca gente domina, né, cara? Pouca gente domina. É um livro muito difícil, cara. Pouca gente domina. Então a gente está aqui para trazer um despertamento para a igreja do Senhor e que você, mais uma vez eu vou falar que você que está longe do Senhor, volte, você que está fraco, você que ainda está inconstante dentro da igreja, você possa entender que está aí os sinais. Os sinais estão latentes. Caio, vamos fazer nossas considerações finais? Vamos sim. Queridos, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa live aí, entendeu? Uma live mesmo de uma coisa que queimou no nosso coração, meio do Caio, dos últimos acontecimentos da igreja. Você depois pode colocar sua pergunta aí, tá? Se você quiser levar o Caio para dar um estudo de escatologia lá na sua igreja, pregar, não tem pão. E a gente vai sempre estar falando mais sobre esse tema pertinente hoje, nos dias de hoje. Deus abençoe, tá bom? E eu vou estar conversando com o Caio e depois a gente vai lançar mais aí a situação desse assunto. Vamos falar sobre as 2 testemunhas, falar sobre os 7 selos, as 7 taças,
a igreja, a besta, o falso profeta, o trono branco. Quando Jesus vai voltar, também. O Armagedon, Gog e Magog. Isso. Foi o Samuel que fez uma pergunta lá, foi? Ele falou que Deus nos abençoe. Abraço, meu amigo. Faça essas considerações finais. Vamos lá. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa live. Falando como falei no começo da live, é um assunto que eu sou apaixonado. Meu TCC foi abordado dentro da escatologia, graças a nosso mestre, né? Mestre Queiroz, que foi meu orientador. Não só mesmo, mas quando o Wagner, que está na live também aí, foi o nosso orientador. E meu TCC foi sobre escatologia. Então, é um assunto que o Eterno tem colocado no meu coração para ministrar nas igrejas. Como o pastor Herbert falou, se você quiser uma aula de escatologia particular, no seu seminário, na sua igreja, estou aqui disponível. Se quiser falar com o pastor Herbert, pode falar também. E é isso. Vamos aqui conversar, pastor Herbert, para a gente amadurecer mais esses assuntos, que, como foi colocado, é muito raro. São poucos mesmo que dominam. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado a graça. 10 anos já, né? Eu sempre falo 10 anos estudando escatologia, Apocalipse. E isso aqui é só um pouco que foi colocado aqui, porque se a gente for falar tanto aqui, a gente vai varar a madrugada e não vai acabar esse assunto. Então, agradeço que Deus abençoe a todos que estiveram na live, que botaram sua pergunta. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Mas se não, se você chamar eu, pastor, no PV, no Facebook, no WhatsApp, estamos aqui também para responder. Deus abençoe vocês aí, pessoal. Um abraço. Sim, o pastor Hugo colocou alguma coisa aí. A gente vai amadurecer uma live com o senhor, pastor Hugo. Professor Hugo, o homem é bom. O que ele falou? Professor Caio, vocês estão... Parabéns, vamos amadurecer a ideia da live. Beleza. Com certeza, foi uma honra, professor Hugo, o senhor está com a gente aí, ouvindo e recebendo seus parabéns aí. Foi uma honra, com certeza a gente vai fazer essa live com o senhor aí. Deus abençoe, professor. Professor mestre, fica com Deus.